terça-feira, você sabe, é dia de fatos da semana. A gente vai falar no programa de hoje sobre a dança das cadeiras que aconteceu ontem em Brasília com a saída do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Depois de sofrer muita pressão, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, resolveu deixar o seu cargo. A informação que foi divulgada ontem na parte da manhã foi oficializada à tarde pela presidente Dilma Rousseff. A prisão de João Santana e as investigações contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fizeram com que o tom das críticas à atuação de Cardoso aumentasse. Ele era acusado de não barrar os excessos cometidos pela Polícia Federal. No ano passado, o ex-ministro chegou a comunicar a Dilma sua intenção de deixar o cargo, mas atendendo a um apelo da presidente, ele permaneceu no ministério. E com a saída de Cardoso, como ficam as investigações da Operação Lava Jato? É o que vamos falar agora no Revista da Cidade. Sempre com ele que está aqui às terças-feiras, doutor Eduardo Leite. Dia. Tudo bem? Bom dia, querido. Ótimo. Que bom. Friozinho, né? Chuva, frio. Dá vontade de ficar em casa hoje, né? Fala sério. Quem é que não acordou com essa vontade Tive hoje? vontade hoje. Hoje. Bom demais, né, gente? E assistindo Revista da Cidade também, né? Agora, querido, vamos entender essa história direitinho? Porque a gente começa a ficar com um certo medinho com relação aos rumos da Operação Lava Jato, já que o novo ministro da Justiça é indicado de Jacques Wagner, que é bem amigo do ex-presidente. E aí, como é que fica isso? É fácil de entender aqui essa cronologia toda. Primeiro que o ministro Eduardo Cardoso já tinha sinalizado para a presidente a intenção de sair do cargo. Tá? Isso já logo no começo, né? Ano passado já havia uma cogitação nesse sentido. Depois teve toda a troca, né? O ministro da Casa Civil cai, o Jacques Wagner assume, enfim. Então essas mudanças elas vêm ocorrendo desde o início da gestão da Dilma, né? Que se deu em janeiro. É óbvio que o ministro Eduardo Cardoso vinha sendo criticado de uma forma bastante visceral, né, pelos petistas, pela ala mais radical, né, aquela ala mais conservadora do PT e, sobretudo, os aliados ferrenhos, né, da própria Dilma e do próprio ex-presidente Lula. Então, essa mudança, é óbvio que ia chegar o momento que ela ia acontecer. Isso era fato já, não tinha mais o que postergar, né? Tinha que acontecer isso. Mas, em contrapartida, a Dilma também não abriu mão do Eduardo Cardoso, porque o Eduardo Cardoso sai do Ministério da Justiça, como ministro da Justiça, e assume advogado-geral da União, que vai assumir a defesa do impeachment da presidente Dilma, na verdade, né? Ou seja, é ele que vai assumir. Então, essa mudança de posicionamento se deu no momento que havia, é óbvio que é um momento muito delicado, muito sensível. Atualmente o Planalto está vivendo toda essa sensibilidade em relação à situação política, crise econômica, crise financeira, tudo acontecendo, né? Agora, é óbvio que essa mudança também não foi só atender o pedido do ex-presidente Lula, mas também daquela ala mais radical do PT. E a semana passada, né, alguns deputados, mais de 10 deputados do PT, tiveram no gabinete do ministro, né, forçando, porque eles estavam indignados que a Lava Jato avançava para cima do ex-presidente Lula, né, e isso estava um certo desconforto para todo mundo. Por quê? Porque, na verdade, o ex-presidente Lula ele não quer ser investigado. Não, ele diz que pode, mas a gente sabe ele é o bem cara mais honesto do mundo e não quer ser investigado. Mas eu tô meio um pouco confusa com essa história, na verdade, porque a presidente Dilma pediu para que o José Eduardo Cardoso ficasse mais um pouco, né, já que ele tinha sinalizado no passado que ele queria sair, e agora realocou ele ali na AGU, né? Por outro lado, o
PT, que é partido da presidente, estava o acusando de não intervir seriamente nos trabalhos da Polícia Federal, como se a Polícia Federal estivesse deitando e rolando e não estivesse fazendo um bom trabalho, porque estava fuçando demais. Então ele tá ou não tá do lado? Ficou esquisito, assim, não entrou muito bem na minha cabeça. O ministro estava sendo acusado pelo PT, mas a Dilma, por outro lado, estava segurando, protegendo? O grande problema é o seguinte, o grande problema não, eu acho que a Polícia Federal, nesses últimos anos, nessa última década, ela conquistou uma independência que não tinha anteriormente. E era isso que o ministro estava dizendo, então o ministro na época dizia... O ministro até responsável por essa proteção e essa independência da Polícia Federal foi o Márcio Tomás Bastos, que foi ministro do Lula, era o conselheiro da Dilma até ele falecer, né? Então, é óbvio que a Polícia Federal, ela tem que ter independência, ela não pode ficar subordinada. Ela tá dependente dentro de um organismo, mas ela não está dependente em relação à questão de investigação. Mesmo porque o delegado federal, os agentes, os policiais federais, eles têm independência na condução do inquérito, entendeu? Tanto é verdade que um delegado que é presidente de um inquérito, ele jamais pode ser removido do cargo, jamais pode ser removido, ele tem que conduzir até o final. Então isso é um processo natural, ou seja, que mudança ocorre, é óbvio. Agora nós temos que entender como é que vai ficar a questão da Lava Jato, a Polícia Federal. Não acho esse ministro que está assumindo no lugar, que é o Wellington César, que foi chefe do Ministério Público da Bahia, na época do próprio Jacques Wagner, né? Não é uma pessoa que tem uma expressão política forte e que, obviamente, nós não sabemos a que profundidade ele vai chegar e qual é a força política que ele tem para poder interferir na PF. Eu acho que não vai interferir em absolutamente nada. Essa é a sensação que eu tenho em relação a essa mudança. Eu não sei se é a sensação que eu tenho, mas é o desejo que eu tenho, com toda certeza. Eu espero realmente que a Polícia Federal continue trabalhando com toda a autonomia e com toda a independência para que a gente tenha os fatos todos esclarecidos. Doa a quem doer. Isso é verdade. A gente precisa disso, pelo amor de Deus. Quer continuar falando com o Dr. Eduardo Leite? Você vai lá no Facebook, facebook.com/Eduardo César Leite. Na semana que vem ele vai voltar com mais um tema de grande importância para o nosso país, sem dúvida nenhuma. Obrigada, doutor, mais uma vez. Um beijo, boa semana para todos. Para você também, querido. Ótima Obrigado, semana, viu? Tchau. Até terça-feira, se Deus quiser.